Não se trata da vida se tornar um peso, lindeza, conforme você expande a sua consciência, se autoconhece. Se trata de você se tornar mais leve com as suas dores, com as suas próprias ilusões e recepcionar a vida com um novo olhar. Então vamos sintonizar por aqui, trazer um cafezito e um novo olhar para as coisas com os nossos insights diários por aqui. Sabe quando a criança está conhecendo ali algo, né? Tudo para ela é uma primeira vez, quando ela está olhando num primeiro olhar aquilo. Então, isso vai se perdendo ao longo, né, de tantos desafios na vida de cada um de nós, nesse processo de amadurecer, de se tornar adulta, né? Então, e aí vem uma bagagem densa, né? Para algumas pessoas muito mais do que para outras, porque tem ali pontos marcantes da experiência, traumas profundos, né? E aí se deixa de olhar a vida com esse olhar mais leve, né? Para desfrutar também do que é de bom a vida traz para você, né? Seja aí no seu momento cafezito, seja um elogio que chega para você, que alguém te deu durante o seu dia, seja, enfim, tantas coisas que acontecem durante um dia, só que tudo isso, né, passa despercebido, porque o peso de alguns ciclos é muito maior. Então, é algo que pode parecer singelo, sutil, é, isso é o que te faz retornar para esse estado do desfrutar, do degustar da vida aqui diariamente, né? É trazer uma vida orgástica, no sentido que te dê prazer, né? Nesses pequenos momentos que seja, porque todos nós aqui temos inúmeros afazeres, demandas, né? Então, cada pessoa tem as suas responsabilidades, tem gente que tem a família, os filhos, tem outras que não tem isso, mas tem outras demandas. Então, temos questões diferentes, em níveis diferentes, que demandam cada um de nós, né? Uns passam por coisas mais densas, outras pessoas têm outras demandas, né, em outro sentido. Então, está todo mundo aqui num processo, né, de viver a jornada, de aprender, né, a cada passo da experiência. E esse desfrutar da vida, esse estar em estado orgástico, significa você olhar as coisas com um outro olhar, dar um significado diferente para o que passou, né, e o que está passando aí na sua vida neste momento. Hoje tem aspectos interessantes no céu que trazem para essa dimensão de um olhar com mais maturidade, é, porque a criança ela olha com um olhar inocente. E quando você já tem certas bagagens na sua vida, é você trazer esse olhar da maturidade, né? Temos aí um sextil de Saturno com Urano hoje, um sextil de Marte com Urano, e um trígono de Marte com Urano. E tudo isso, né, são aspectos harmônicos que movimentam a energia dentro de uma nova estrutura interna. É soltar a densidade, amadurecer o olhar, né, soltar os pesos e direcionar internamente esses aprendizados para um lugarzinho aí da psique do aconchego, da gratidão, né, em certos níveis, porque aquela experiência ela te fez enxergar e acessar coisas que são importantes para a sua própria evolução, né? Cada alma vem para experienciar determinadas coisas para correção. Então, ter um outro olhar, né? Tirar a densidade e agradecer, né? Aquilo de um outro lugar, um olhar e um lugar mais maduro interno. Hoje a Lua está entrando em Câncer, também na fase crescente. Ela já está em Câncer, mas a fase crescente entra mais à noite, às 23h14. Então, cresce essa sensação com a lua crescente de querer se aconchegar nessa vida orgástica, de dar um novo olhar, um novo movimento, já que estamos na lunação de Áries, né? De você acolher, recepcionar as coisas aí que fazem morada dentro de uma forma mais madura, mais estruturada. Também temos aí a abertura desse portal 4 do 4, junto com a frequência do dia do macaco espectral. Então, o portal, né, 4 do 4, traz justamente esse lugar de estruturar
é, é um portal de estruturação, traz bases mais solidificadas, a sua estrutura interna ganhando um novo olhar, ascendendo, né? Portais aqui numéricos de vibração, como eu digo, tudo tem o seu simbolismo, o seu significado. Dentro do calendário aqui gregoriano, esse dia 4/4, é esse portal, né, de bases mais solidificadas. Sabe quando uma construção se inicia, né? Tem a fase ali embaixo do solo, com as coisas estruturais, né, que vão ancorar. Tem a fase que liga, né, ali o solo plano, vamos dizer, essas bases estruturais com o que vai ser construído acima, que sela essas estruturas mais profundas, e tem a que vai ali subir tijolo por tijolo, então dando forma a esse empreendimento. Então imagine isso dentro de você. Tem o que está em uma camada mais profunda, guardada aí nas portinhas da psique, né, diversos assuntos ali, abas, que contêm elementos que vivem em você. Muitos elementos não são favoráveis, como crenças que não são positivas, né, outros elementos aí que te dão substância para você erguer os tijolos desse empreendimento. Então, o que está na camada mais profunda é o inconsciente, vamos fazer essa analogia. A camada plana, o subconsciente, né, e os tijolos, o inconsciente. Então, esse portal 4/4 pode ser um momento de alinhamento para observar como que você está construindo a sua realidade agora, né, o seu empreendimento. Então, é um convite para você olhar para as fundações internas, esse inconsciente, as coisas que estão chegando, né, que estão aí reverberando, para você perceber o que ainda está influenciando a sua base, o subconsciente, né, e fazer escolhas mais conscientes para essa futura estrutura dos seus empreendimentos ser ancorada em algo, né, que seja mais consciente, estruturado. E o macaco espectral, ele conecta com tudo isso que eu estou trazendo hoje, desse novo olhar, que é a frequência do dia de hoje, trazer mais leveza, mais gentileza, mais sutileza, né? O arquétipo aqui do macaco é entender que as suas estruturas fundamentais que te ancoram estão ali firmes, né? Mas que a rigidez de outras que influenciam negativamente podem te fazer permanecer com esse olhar denso, carregando essas bagagens, né, sendo, vamos dizer, pesado demais a respeito de determinados temas na sua vida. E o tom espectral é trazer essa liberação para tudo isso, né, deixar, relaxar, olhar essas coisas com um novo olhar. Não é esse olhar ingênuo como o da criança, né? Como eu disse, é um olhar estruturado, maduro, porque você já construiu outros empreendimentos, já fez outras construções aí, né? Então, esse olhar estruturado e maduro, conectado aos seus valores essenciais, no que é importante para você, né? Que faz a sua vida se tornar mais leve, mais alegre, mais dinâmica, mais prazerosa, porque o que não estiver trazendo isso para você, é hora de se libertar. Claro que é um processo, mas isso é possível. Se libertar ali de um relacionamento que está desconectado com os seus valores, né, ou de expectativas dos outros sobre você, de um ambiente que você frequenta que não está se alinhando, né, com quem você está se tornando neste momento, amizades. Então, sempre é um tempo de um novo olhar, de você se permitir viver de uma forma a desfrutar a sua jornada. Afinal, a jornada aqui é sua, né? É não deixar que esses pesos sejam maiores do que o restante, senão não se torna prazeroso. É por isso que se diz muito que o caminho é mais importante do que a chegada, né? Os passos, esse estado orgástico diário, de você poder fazer da existência aqui, que é curta, menos dolorosa possível, mesmo carregando tantas coisas, experiências que você viveu, que foram ali momentos de dor, de luta, de desespero, de fundo do poço. Eu já tive nesses lugares por tantas vezes, né? E com maior consciência, não voltaremos lá, né? Mas sabemos que momentos difíceis podem ali existir na vida, vão te fazer cair, né? Porque a vida representa aqui muita coisa na sua profundidade. Então,
A conexão com, vamos dizer, esse arquétipo do macaco traz esse lugar também da magia, de você entender que a vida tem muita coisa boa para você, é permitir olhar a vida com esse novo olhar que eu tô falando aqui, voltar para o seu lar interior, né, já que essa lua está em câncer, ser morada para si mesma quando estiver tudo muito pesado, e acessar esse lugar das suas estruturas fundamentais que te ancoram, que são ali positivas, né. Então, se você perdeu o brilho nos seus olhos ou está em momentos densos aí, o processo de ressignificação contém etapas, é claro, né, a se fazer, que te fazem voltar para esse estado de uma vida mais gentil com você, né, para os seus valores. Sabe aquela brisa leve que você sente, assim, do vento? Então, é muito bom sentir isso, estar plena de si, dando seus passos, se libertando de tudo que te prende em algum lugar aí nas linhas de tempo da vida, ou que quer que esteja deixando o seu lado de dentro menos firme, sabe, nas estruturas internas do seu ser. Então, lindezas, o dia de hoje traz a abertura de mais um portal aí. Eu já falei algumas vezes, né, que portais são lugares na consciência, nessa expansão de consciência que vamos adentrando a cada passo que damos, a cada ciclo que vivemos, é mais uma portinha da psique ali aberta, liberando o que não está ajudando as suas estruturas internas, está deteriorando a sua vida de algum modo, né, de você carregar pesos, de não se tornar leve, prazeroso, orgástico para você, os seus dias. Então, portais não são coisas místicas, vale lembrar que é uma oportunidade de acesso a uma nova qualidade energética. Então, sejam portais numéricos, lunares, portais de ativação do Tzolk'in aqui, equinócios, solstícios. Existem muitos portais, gente, dias portais. Então, um portal energético, ele sustenta essa passagem. Então, é de uma qualidade energética antiga, da velha crença, para uma qualidade energética vibracional mais alinhada, uma frequência mais alta, né, para que a energia das coisas antigas sejam desligadas do seu campo, você enxergue as coisas de uma outra forma, né, e vai abrindo essas portinhas, é como se você fosse abrindo portas é como se fosse, não, você vai abrindo portas para outras experiências, para seguir adiante na sua vida, né, se você permanece parada diante da porta ali, você está parada, né, dentro de alguns temas, e aí é necessário, né, abrir essa porta e fazer o processo. Então, de uma forma bem resumida, é um dia aqui, né, que chama mais pessoas, né, para essa sincronicidade do 4 do 4, já que é um portal numérico, né, assim como quando você vê aí números iguais. Então, é uma conexão, é um chamado para retornar às sincronicidades da vida, né, a passar, né, por esses portais, a deixar qualidades energéticas aí da velha crença para uma qualidade energética nova. Então, conectem-se, permitam-se olhar as coisas de uma outra forma, sejam mais gentis com vocês nos seus processos individuais e libere aí tudo que não vai de encontro com essa gentileza, com essa leveza, com essa sutileza na sua vida, né? Ou que desestrutura você no que é importante para você, né? Seus valores essenciais, os seus sonhos, que te faz também aí desacreditar na magia da vida, né? Que tem muitos aqui, né? Muitas coisas. A vida é uma magia em muitos sentidos. Arroa lindezas. Então, é isso. Feliz Portal 4 do 4. E nós voltamos a nos sintonizar por aqui. Gratidão. Namastê.